Se a gente voltar lá na biologia, não sei se as pessoas lembram, a gente começa numa fase imatura, o óvulo está imaturo, né? A gente chama de M1, e aí depois, quando ele tá para ovular, aí ele volta na meiose 2 e fica no que a gente chama de M2. É nesse M2 que a gente congela. E os tratamentos, assim, porque envolve muitos hormônios também, né? Sim. E a questão, assim, desses tratamentos e a questão do câncer? Como que funciona, assim? Se aumenta, né, o risco. Não, a gente vai um tratamento muito curto. A gente Por exemplo, não usa os. impactaria Não, no no... tratamento. Isso a gente não prolonga, por isso que, por exemplo, eu Uhum, tive o diagnóstico hoje. O oncologista vai falar assim: a gente vai começar a quimioterapia daqui a um mês. Neste mês é onde você faz. uhum. Independente do horário do ciclo, horário não, né? Dependendo da fase do ciclo que você tá, a gente começa. Seja na fase lútea, seja na fase folicular, é independente. A maioria dos tratamentos a gente começa na fase folicular, que é na menstruação, mas em tratamentos oncológicos, normalmente a gente vai estimular as duas ondas, que a gente chama de recrutamento. Então, onde a mulher estiver, se ela está no início do ciclo, a gente vai começar ali. Se ela está no meio do ciclo, a gente vai começar ali. É um tratamento muito curto que a gente Entendi. faz para conseguir o máximo. Então, isso é uma coisa interessante de saber, né? Porque, querendo ou não, então isso não vai atrasar em nada o tratamento É do muito câncer. difícil, Então, quem exato. ainda tem um desejo reprodutivo lá na frente, Hoje, inclusive, são os vale a pena oncologistas, pensar nisso. muitos e muitos oncologistas, eles encaminham, porque, não sei se a maioria sabe, saiu uma resolução do STJ ano passado, ele é de São Paulo, né, mas que eu saiba, eu não entendo muito bem de direito, mas Uhum, a gente pode usar aqui no Mato Grosso do Sul, que o uhum. plano de saúde é obrigado Olha não, mas aí. ele tem que cobrir o tratamento Eu ia te do perguntar isso congelamento agora. de óvulos, mas durante o O tratamento do tratamento câncer. de câncer. Por exemplo, eu fui Pô, considerada interessante curada Caso isso. 5 anos contrário, o depois. convênio, Não se é uma precisa. paciente Não precisa. saudável, eu vi, eu Isso vai dar li uma longa essa. discussão por muito tempo, porque tem gente que discute que infertilidade é uma doença, tem gente que discute que não. E daí você entra num mundo que eu não sei, prefiro não entrar. Mas na Uhum. infertilidade, por causa do câncer, aí que você vai usar quimioterapia, essas coisas, aí o plano de saúde agora precisa cobrir. A estimulação, quanto, vamos dizer assim, o que você mantém, o congelamento, tudo, até acabar o tratamento oncológico, vale saber disso, né? Ah, não, daqui a 5 anos eu fui curada, só que eu tinha 25 anos. Eu quero usar meus óvulos só com 25, 35, aí o plano de saúde não precisa manter até você querer usar. É até o tratamento e você ser considerada curada, vamos dizer assim. Ai, é. Durante o tratamento de uma doença. Aí É. existe uma preservação da fertilidade, digamos assim. Sim, Hum, durante o no tratamento Agora eu vou voltar oncológico. tratamento. naquela pergunta que eu fiz para o casal. Assim, como que é o desgaste do casal? Porque não é uma coisa assim instintiva, né? É você estar tentando e virar aquela coisa, tem que fazer, tem que fazer. Eu conheço casais, tá? Dois, que era aquela coisa, vem para casa, Tô né? O outro ovulando, é é, agora ou é, é nunca. o é. E às vezes eu acho que vira. E aí ela ficava deitada e tinha Com a perna pra todo. cima. Tem. E é. Mas eu percebi assim que aquilo foi virando uma frustração. Demorou mais assim, meses para ela conseguir, mas foi. Eu me sentia desgastada com essa rotina, porque É só assim, se falava nisso. isso é um problema, quando isso consome o casal. É. Eu, pelo menos, tento explicar o porquê que é normal demorar para engravidar. Você não tem, na verdade, a seleção natural do nosso corpo. Você não, o seu corpo se prepara para engravidar todo mês, mas você precisa de uma seleção natural. Você precisa que o óvulo seja bom, você precisa que o espermatozoide seja bom. Você não sabe se quem vai fecundar é um espermatozoide que veio com uma carga genética errada. Um dos maiores motivos de abortamento de primeiro trimestre é embrião que não tem carga genética certa. Então, Não é a trombofilia. então, A não, trombofilia no final, né? não. A principal causa de abortamento do primeiro trimestre, né, do início da gravidez, é malformação. Então, seu corpo olha e fala, ixi, isso aqui não tá certo. Então, daí ele elimina a gravidez. Então, isso já acontece desde o período da fecundação. Você tem uma mulher, um casal sem infertilidade, tá? Tem em torno de 20% de chance de engravidar por mês tentando, né? Vale. Tendo 20 relações, só? tendo relações frequentes. Aí, quando você coloca na matemática, você soma
20%, e daí tem que chegar em 100% no final de um ano. Esse é o porém. Né? Na verdade, acima de 35 anos, você supostamente também seria ok você demorar um ano para engravidar. Mas aí a gente entra em fatores de idade, de outros fatores mais comuns de infertilidade que já afetaram bastante. Por exemplo, eu tenho uma endometriose, eu tenho, sei lá, eu fumo, são doenças que têm um tempo mais longo, que daí quando você chega mais velha, a chance deles estarem te afetando é maior. Então, você entra nesses casos, então por isso que você reduz eu a 6 questiono meses. assim, como é o emocional desse casal, difícil. né? O Por abalo, isso que, assim. lembra no início, eu falei pra O que vocês que é fazem, assim, quando a gente lida com coisas muito sensíveis, pesadas, né? Então é a pesado. frustração. Eu até já encaminhei umas 2 pacientes para a malha, porque é difícil. O casal precisa entender que aquilo não pode ser uma obrigação. Eu explico, tem muito casal que eu faço difícil, coito né? programado, exato. É Por exemplo, difícil. eu faço porque coito programado é considerado um tratamento de infertilidade, vamos dizer assim. Você tem as suas indicações, mas dá para você fazer. Eu tento de todas as maneiras que eles mantenham relações ao longo de todo mês. É claro que a gente olha e fala, capricha nesses dias aqui. Você pode indicar aquele livro da Heloísa Perissé, 100 dias exato, seguidos, mas consecutivos, tenha durante né? o mês, porque senão fica Misericórdia. uma coisa é se fazer 1 mês, 2 meses isso. Se você está fazendo há 6 É por tempo meses, é aquilo, indeterminado, que não exato, existe uma garantia, exato. né? E afeta, porque daí começa a ser muito por obrigação. E não Exato. por Então, desejo, é isso que eu fica uma penso. coisa E pesada. aí o próprio relacionamento Sim. entra naquela seara, assim, né? E um da coisa começa a culpar o automática, outro. a história lá dos tijolinhos que às vezes vão. Acho que isso acho não, gente. Para quem não sabe, a malha, aqui ela é a malha canomata, mas a formação dela é em ginecologia e obstetrícia, mas ela é especialista em saúde sexual. Então ela atua nisso, né? Nesses Bastante. relacionamentos que Bastante. Acho que deve ser Porque- bem comum você pegar paciente assim. Eu Bastante. encaminho. Quando você vê que é separa, muito separa. Não é que separa, não, às vezes não necessariamente separa, mas assim, fica uma situação, primeiro, fica focado totalmente no processo do engravidar, Sim, porque então uma coisa boa. perde um pouco aquela coisa que a gente trabalha tanto, que é a emoção, vira aquela obrigação, É isso entendeu? que eu penso. Acaba o prazer, e a né? outra A questão mulher, é- principalmente, porque a mulher ela cria uma expectativa mulher muito faz- maior. Vamos dizer, eu acho, pelo menos, não sei se é a Mari. Por a mulher ter essa vontade de engravidar, eu acho que é até um pouco mais intensa, muitas vezes, do que o homem. Às vezes, não. Tem homem Mas hoje às que vezes você a olha e fala família que inteira, não é nem nasceu só pra... o casal, né? Exato. Tem a cobrança externa, mas a mulher, muitas vezes, eu acho, ela meio que se deixa, fala meio que faz, independente de querer ou não, porque ela tem o objetivo de O objetivo engravidar. é engravidar, né? Exato, não ter a relação. E aí, isso começa a pesar. É uma coisa Exato. que já deve chegar lá umas 2 Fica pacientes minhas automático. que ficou no automático. E é Jéssica, difícil. e aí eu vou te falar um negócio, depois você me fala, vocês falem a opinião de vocês. A questão de congelar embrião e congelar óvulos. Vai que ela separa. Não é mais seguro o casal. Como é que é? Congela o esperma, congela o óvulo? Dá pra fazer? Dá pra fazer. O que eu converso bastante, né? Isso vai muito de casal para casal. Um grande porém, o embrião tem uma taxa de sobrevida no descongelamento maior que o óvulo. O embrião é um conjunto de células e o óvulo é uma célula só. Então, normalmente, se você for perder material, é mais É difícil mais hoje. seguro congelar o embrião. Exato. Pensando no processo. Agora, pensando na mulher, friamente, eu sempre converso com elas. Eu conversei com a minha cunhada disso, né? Eu espero que ela e meu irmão fiquem juntos para sempre. Amo eles. Mas eu falei para ela, fui muito É uma clara. realidade, né? Você fica presa ao seu marido. Por quê? Porque você só pode usar o embrião com autorização dos dois. Mas na justiça... O embrião é do casal. Inclusive, isso as pessoas não sabem, mas em casal homoafetivo. Seja feminino ou masculino. Mas é o meu óvulo. E eu usei o espermatozoide doado. É do casal. É do casal Do que casal, entrou que no processo. exatamente. Olha! Não sabia disso. Então, homoafetivo feminino e masculino. Entendi. O embrião é do casal. Não adianta.
pode entrar na Mesmo justiça. que o Assina um óvulo seja contrato onde O embrião é dos dois. por exemplo, são dois pais, mas é dos dois. Sim, independente de quem é o sêmen. Hum. Independente de quem é o sêmen. É dos dois. Então, alguém pode abrir mão e falar, não quero. Pode E usar. é Mas possível difícil, um hein? casal, por exemplo, vamos colocar dois homens, né? E eles decidam por um filho. Aí pega, porque os óvulos que você não, por exemplo, você chegou numa hora, não vou mais ter, eu posso doar. Isso, Pode. por lei, a pessoa pode doar o óvulo. Aí um casal decide ter um filho. É possível, por exemplo, que os dois doem e não seja dito de qual foi implantado, o espermatozoide de qual? O certo, né, é você saber de onde vem a carga genética, na verdade. Então, assim, eu posso pegar os óvulos, colocar metade de esperma masculino, metade de um e de outro. Mesma coisa no óvulo, eu posso estimular as duas, usar o mesmo sêmen, o mesmo doador. Porém, eu posso, por exemplo, pegar, é que no homem não tem essa opção, mas vamos dizer, casal feminino, homoafetivo feminino é mais fácil. Posso pegar, vocês são um casal, eu estimulei a malha, posso transferir o óvulo, o embrião que foi feito com o óvulo da malha em você. Como posso usar nela, como posso fazer ao mesmo tempo. Mas usar, por exemplo, sem eu pegar os dois, o seu óvulo e o dela, e colocar em você ao mesmo tempo, não pode. Porque eu preciso conhecer a carga genética, saber de onde veio, que seja para a pessoa ter informação no futuro. Tem lugar que faz? Tem lugar que faz, mas o correto é você conhecer a carga genética do bebezinho, do embrião que você vai formar. Então, não pode. Correto, não. Mas se eles optarem por não saber, você não precisa. Por exemplo, pega dos dois, faz o estudo, mas, ó, doutora, eu não quero saber se é meu ou é dele. Aí você pode, A clínica você não coloca que fala. vai, porque hoje em dia o embrião é classificado por nota, né? Tudo a gente tem essa informação, está anotado, você sabe de onde veio a carga genética. A gente normalmente não é uma coisa que a gente fala que é legal, né? Eu acho que é sempre bom saber, mas pode, desde que eu conheça a carga genética. Eu estou transferindo um embrião, vocês não sabem, mas está aqui na clínica, foi esse embrião, veio de tal coisa, de tal óvulo, de tal espermatozoide. É diferente. Eu não posso transferir e falar, seja o que Deus quiser. Não. Eu implantei um, eu implantei dois. Você não sabe, não dá para saber como é que vai ser. E aí o correto é você saber a carga genética, no caso, de onde veio. A mesma coisa a mulher que decide uma produção independente. Ela vai pegar aquele óvulo que ela congelou e vai. Ela tem como escolher o espermatozoide, assim, a Tem procedência? bancos de dados, bancos de espermatozoide. Que a maioria usa chama ProSeed. Como Você é vai isso? lá, aí tem um homem de tantos anos, loiro, de tal altura, peso tal. Aí depende de cada país tem uma legislação. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o QI, a profissão. No Brasil não tem essas coisas. Aí você tem que ter diversos exames normais, sorologias normais, um espermograma normal, cariótipo normal. Tem alguns países também que tem alguns exames mais específicos, como se fosse não é isso, mas um cariótipo ampliado, vamos dizer assim, que mostra se tem algum gene mutado, isso, aquilo. No Brasil também não, é mais básico, mas é o mínimo necessário. Aí eu acho que não tem problema você ter só a informação do Brasil. Mas o Procid é um banco internacional e você escolhe o que você quer. Eu quero um loiro, eu quero um moreno, eu quero isso. Você coloca, no caso, a pessoa preenche um formulário. É como se você descrevesse ali. Tem um cara num bar. Tá vendo aquele homem ali? Quem? Aquele de altura tal, cabelo loiro. Você não sabe o nome, você não sabe nada. Então, você não pode ter acesso a quem é. A doação é anônima. A não ser doadores de primeiro grau, segundo grau, até terceiro grau. Não, mentira, até quarto grau agora. Principalmente de óvulo, você pode saber quem é, né? Sua mãe, sua irmã, etc. Agora pode, pelo CRM pode. Mas quando não é na parte da família, de até quarto grau, você não sabe quem é. É anônimo, completamente anônimo. Então, eu não posso escolher se eu quero uma pessoa com QI elevado ou Dependendo do país, você tem a noção. índole, Você vai ter puxar a ficha da pessoa. Não. É anônimo. É um risco. É um risco. Vai que é filho de um E no psicopata. caso, assim, aí, por exemplo, que você está falando, né, é do casal, né? E quando existe, por exemplo, assim, a viuvez? Tem que deixar Você- assinado antes. Já fica A gente tem autorizado previamente. O termo. Porque pensa só, tudo bem, meu marido morreu e eu tenho embrião. A justiça sempre favorece a criança. Então, eu não me dou bem com a minha sogra.
Meu marido morreu, eu tenho um filho. Mas não quero que minha sogra tenha acesso, mas ele tem acesso à herança. Então, isso pode dar problemas judiciais bem grandes. Por quê? Porque supostamente, não estou falando que né? Uhum. Mas é como se ele estivesse vivo, toda a parte. Que seja de herança, então, eu posso pedir pensão para minha sogra. Uhum. Pode dar muito problema judicial. Entendi. Então, a pessoa tem que deixar autorizado antes. Então, isso aí pode tudo usar já é por logo 20. no começo, nos trâmites Na hora que você iniciais for ali, assinar lá, você assina já tudo. tá lá. Porque hoje em dia, se vocês colocarem, tem diversas brigas na justiça por embriões. Eu vi. Tem várias. Que doido isso, né? E Mas tem é várias, verdade. inclusive de morte. Tem algumas. Brigas tem- em que sentido, assim? Uma que quer usar, por exemplo, casal homoafetivo são algumas discussões. Mas é o meu óvulo. É um espermatozoide doado. Eu não tô mais com ela nem quer usar. Eu quero, mas ela não tá autorizando porque tá de briga comigo. Aí entra na justiça para querer usar o embrião. Meu marido morreu, eu quero usar o embrião que eu fiz com ele. E Eu não nesse preciso caso? de ninguém, eu quero abrir mão dos direitos dele. A justiça brasileira sempre favorece a criança. Sim, Então, você tá certo. pode assinar o papel que for. Eu não vou querer herança, eu não vou querer Mas não é você que tem pensão. que querer, né? adianta. Na justiça, ele sempre vai poder, independente do que você assina. E nesse caso, assim, de casal homoafetivo, bom, então vamos supor, é das duas pessoas, certo? Muitos vão te procurar, né? Agora que sabem que você existe e que, né? Pode vir. Tá? Ela já existe, viu, gente? Segue Já faz ela, tempo, doutora né? Jéssica Ativa. Faz tempo. E a formação tem dela é experiência. incrível, viu? Não, eu sou nova aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Exato. Grande, mas ela veio de Já- São Paulo. Uma Macaca das velha. melhores formações, então. Mas esses casais agora que assistirem, que queiram te procurar, assim, como é o teu acolhimento, né, Amália? Ó, Desculpa, eu te interrompi na tua pergunta, né? Eu sou Já tá dessas. acostumada. Eu A gente acho entende. que quando você começa uma consulta de infertilidade, eu acho que ela tem que ser diferente daquela consulta ginecológica. Porque não é uma pessoa que você atende, é o casal, né? Então, você tira a anamnese de um como você tem que tirar do outro, é importante. Uma coisa que eu sempre explico, né? A infertilidade é do casal. As pessoas têm uma tendência a se culpar, a Malha deve pegar bastante isso. Ai, não é você que tem problema para engravidar. Que todo mundo acha que é a mulher, Exato. né? Vamos lá. Sai do princípio que é a mulher. Na verdade, não. 40% mais ou menos, né? De homem, 40% de mulher, 20% a gente não sabe. E tem os casos mistos. Eu tenho um pouco de um fator feminino e um fator masculino junto. Então, tem bastante prevalência de fator masculino. Hoje em dia ainda tá aumentando ainda mais, com essa história de tomar bomba, da academia. Isso que eu ia te Isso é uma desgraça. perguntar, diz que fica. Não, Primeiro que diminui a qualidade, né, Quantidade, pela qualidade. toxicidade do Sim. espermatozoide e o próprio cigarro, né? Cádmio, droga. chumbo e magnésio se maconha. deposita. Não, essa diz que aumenta em 70% a fertilidade. Não, E o cigarro eles- 60%. Todos eles prejudicam. Então, Mas essa as pessoas questão. não sabem que um ciclo que você faz de bomba, vamos dizer assim, do homem, ele já pode dar. E ainda que não prejudicar. tome bomba, né? A pessoa que tem um estresse físico, ou seja, um atleta, uma pessoa que tem uma rotina de muito exercício, Sim. ela acaba, estando sujeita a uma menopausa precoce, o homem... Na verdade, a mulher não chega nem a ser a menopausa precoce, né? A gente fala que é uma menorreia menorreia, secundária perdão. de causa hipotalâmica. Isso é um Aham. estresse muito intenso. De uma maneira, vamos dizer assim, pensa que o seu corpo foi feito para engravidar. Se ele interpreta que ele não está sadio o suficiente, ele bloqueia a sua menstruação. Então, são as causas hipotalâmicas. Estresse intenso, esses jejuns intermitentes, quando a mulher Só faz um sem... parênteses, porque tem muita gente que não entende esses termos. O que são causas O que é um hipotálamo? Explica aí, doutora Jéssica. Desculpa, às vezes a gente vai para um não, papo, né? tá Vocês ótimo. duas estão em casa, né? Não, eu tá tô de ótimo. leiga igual vocês, seguidores. Mas eu Vamos falo lá. porque às vezes o paciente a gente fala assim, a gente Sim. tem, Eu às não vezes tem que sabia tentar o que traduzir. o que é. Por exemplo, o ciclo menstrual, as pessoas acham que é o ovário, né? E não é. Na verdade, você tem o hipotálamo, que aqui em cima é uma parte do cérebro. Depois você tem a hipófise, que é uma outra glândula. Depois você vem pro ovário e você vem pro útero. Tudo isso precisa estar regulado, com funções e produções hormonais, todo de um jeito, tem que ser pulsátil, tudo, para daí você ter o ciclo menstrual. E você pode ter causas de amenorreia, que é parar de menstruar,
em todos os segmentos. Tanto que quando você investiga uma amenorreia sem menstruar na mulher, você vai de baixo para cima, que é muito mais fácil. Então, você investiga o útero, você investiga o ovário, você vai subindo, vamos dizer assim, que normalmente é mais fácil. A hipotalâmica é a mais difícil. Você chega em quase por exclusão, vamos dizer assim, porque você não acha causas, os hormonais estão normais, e você sobre da tireoide está normal, daí o hipotálamo a hipófise está normal. Então, são causas hipotalâmicas, que é para cima. Então, normalmente, atleta, que é exercício físico muito intenso, luto pode causar um bloqueio, mas eles normalmente são por fases. Uma vez que você tem um luto, você sai do luto, começa a ter uma qualidade de vida boa, normalmente você volta a ciclar. Porque Então, o estresse você também, né, ele aconselha produz para o bloqueia. casal que quer engravidar e tem uma rotina intensa? Diminuir? Priorizar primeiro? Como que é? É que você tem que daí entrar no que é o extremo do que é o saudável, né? Tem gente que faz mais exercício físico que não acontece nada. Não dá pra você sair de eu não faço nada pra você ser um atleta profissional. Normalmente, na hora que você faz esse boom, você tem. É que normalmente atleta profissional é jovem. Então a gente, no caso, já acha nelas a amenorreia antes, 12, 13, 14 anos, normalmente é onde elas vêm, e muitas vezes a investigação, a Amália até sabe, de amenorreia primária. Você olha e fala, menina não menstrua. No caso, nunca menstruou, né? A primária é quando ela nunca apresentou uma menstruação. Secundária, ela já menstruou e parou de menstruar. Então, mas são períodos. E aí E você, esse na verdade, eu não caso peço de para cortar amenorreia exercício físico. primária, ou seja, a menina já está com 15 anos, 16 anos, não menstruou. Aí a gente tem uma Como é investigação que é um pouquinho diferente, né? Você foca em cariótipo, muitas alterações nos cromossomos, né? Eu estava discutindo com a Amália antes, você estava participando da nossa discussão da boxeadora, tem os problemas genéticos, tem paciente que não tem útero, você não sabe, paciente que tem a parte da vagina que é fechada, a gente chama de ímen perfurado, então você vai para outras causas. Normalmente, da infertilidade é muito difícil uma menina chegar com 30 anos e nunca ter menstruado e ninguém falou nada. Então, normalmente, para infertilidade, a gente investiga a amenorreia secundária. O desenvolvimento na adolescente, né, em função dos hormônios, tem as características sexuais secundárias. Então, vamos supor, uma menina que nunca menstruou, mas não tem o botãozinho mamário, não tem, você entendeu? Não tem o desenvolvimento de nada. Ou então, uma menina de 15 anos que nunca menstruou, mas tem mama, tem pelinhos, tem todo, né? Isso tudo faz diferença na hora Faz da diferença. investigação. Mas é difícil Nossa, eu alguém acho- infértil com uma amenorreia primária. Olha, então, e, por exemplo, o que que você aconselha para o casal que quer engravidar, assim? O que que quais os hábitos eles devem ter a partir do momento que eles decidem? A gente normalmente orienta. Exercício físico. Sexo, né? Sexo, a É, primeira coisa é sexo, uma das né? causas engraçadas, não tem é que verdade, fazer, mas senão não da engravida. infertilidade, exato, é a falta de exposição ao material, vamos dizer assim. Por quê? Casal mora em cidades diferentes, tem relações só no final de semana. A gente sabe que é difícil. Então, tem casal que vem para tratamento direto. Ó, doutora, a gente passa 6 meses do ano longe, os outros 6 meses não dá, e a gente quer engravidar agora. Então, aí a gente estimula e pronto, porque você pula, você precisa de uma exposição, certo? Então, a orientação é relações sexuais frequentes, tentar entender, é o que eu sempre tento falar e repito, a infertilidade é do casal. Ah, mas é um fator feminino, é a tuba que tá ruim. Tudo bem, mas você, homem, quer engravidar com aquela mulher? Não vai conseguir. Então, são vocês que não conseguem. Você quer engravidar sem nada, então você vai para uma outra mulher. Não é o caso, por isso que é do casal. A mesma coisa para a mulher. Ah, é ele que não tem espermatozoide. Tudo bem, mas você não quer que ele seja o pai do seu filho? Então, a infertilidade é de vocês. Ah, mas se eu tiver relação com outro, tudo bem. Então, daí o ponto não é Já o casal. pegou briga de casal? Assim, Ai, chega muito. É verdade. As pessoas chegam se culpando. Na hora que você acha um fator, eles brigam. Tá vendo? É você, não sou eu. Por isso que é tão importante na cabeça. Eu quero que você aborde esses assuntos que você já deve ter tido também. Ah, com certeza. Por isso que é importante break, mas você já tô chegar voltando, na mas cabeça do casal esse aí é e legal. tentar entender. É do casal, é do casal. Não tem um culpado. É do casal. Mas, assim, tem vezes que a pessoa sabe, né? Ah, você usou bomba, a culpa é sua. Tá. Mas no caso, Não importa. já foi, já usou, É, já tá, exato. você quer engravidar hoje, entendeu? Então, E você escolheu essa pessoa exato. que passou por isso, sabendo, né? Então, assim, tem coisas que não tem como você racionalizar demais.
né? Exato. E uma das questões também que eu procuro trabalhar é a questão assim, você quer ter um filho, né? Ou você quer ter uma família? Uhum. Existe diferença? Vocês Totalmente. viram a entrevista da Paula Burlamac falando da dor? Gente, sério, me emocionou tanto. Eu acho que viralizou esse vídeo, né? Você viu, né? É uma que fala Que ela não sei fala quem que é. Uma ela, a atriz. maior tristeza. Gente, ela era lindíssima. É ainda, Ela é. sabe? Quem me dera chegar com. Ela deve estar com mais de 50 já. Ah, tá, com certeza. E chegar na idade dela, assim, daqui 10 anos e eu, né, um pouco menos de 10. Mas eu estar, cara, ela sempre foi um símbolo sexual. E ela, você vê, é uma dor tão genuína. E ela conta que ela foi escrever um monólogo para uma peça de teatro e ela foi ler o que ela escreveu e ela achou extremamente fúnebre. Ela falou, vou ter que reescrever sobre envelhecimento. E uma das coisas, ela chora, assim, você vê que ela realmente se emociona, porque ela fala, quem vai cuidar de mim? Ai, eu vi. O que virou, né? O que vai Aí tem ser uma de que mim? olha pra ela e fala, não, a gente tem uma outra, né? Que somos amigas dela. Fala, mas é esse, não? É esse mesmo, a loirinha lá. É. Então, ela Eu falou acho que não que- pensou isso antes, né? Ela queria carreira e pronto. Mas aí mais pra frente você olha e fala, e aí? Você já viu isso? De pessoas que querem. Uma E aí famosa já é é. a Jennifer Aniston. Ela tem uns. Ela fala nitidamente. Ela fala, eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo e falado que eu teria, tipo, que eu poderia não conseguir engravidar mais pra frente. Ela fala, eu Ela não queria que alguém. congelou. Não. Eu tenho uma amiga que foi Tem muita gente que. mãe. Hoje a gente usa muito óvulo de doadora. Uhum, Mas tem paciente que não aceita. uhum. E aí. Tem várias questões que envolvem, né? Tem. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou falar a verdade, é um pouco mais do que em São Paulo. Uhum, Pelo menos aonde eu lidava, né? uhum. Aqui tem muito mais gente religiosa. Tem um conservadorismo É um maior, né? conservadorismo maior. Então, é muito, vamos dizer assim, tem muito mais gente que nem procura. Porque acha que, infelizmente, na minha opinião, que tratamento para fertilização in vitro é, sei lá, não se pode ser feito, vamos dizer assim, de uma certa maneira. Cada um tem o seu porém Suas na vida. crenças, né? Exato, mas acha que não, acha que você, por exemplo, eu peguei um casal que queria que eu só fecundasse, por exemplo, 3 óvulos para poder ter um embrião. Só que eu explico que eu não tenho como garantir que aqueles 3 óvulos, e no caso a gente acaba, mas e então eu não quero que congele os outros embriões. Eu não posso fazer isso, eu não Uhum. posso descartar material biológico viável Uhum, até 3 anos depois do tratamento. uhum. Depois de 3 anos, você faz o que quiser. Mas eu não posso simplesmente porque alguém não quer não fazer, entendeu? Tá na lei. Então, é complicado. Então, tem muita gente que quer essa coisa, eu só quero um embrião, porque um embrião é uma vida. Entra toda uma discussão, do mesmo jeito que entra no aborto, é vida, não é vida, bate o coração, não bate, é viável, não é. Uhum. A mesma coisa da parte do embrião. Eu acho que, sei lá, eu acho que embrião, ele é uma possível vida, uma vez que se você deixar ele ali fora, ele não sobrevive, mas tem um estado nos Estados Unidos que colocou que embrião é vida, então você não pode congelar, eu não sei, mas eles colocaram, tipo, como se fosse um empecilho, Uhum. o embrião. É uma grande discussão, né? Muito legal. Isso aí vai longe, daria Vai para fazer longe. uma pauta só disso, assim, e a gente É, não chegaria a exato. conclusão nenhuma, porque envolve muitas cada um, coisas que são exato. pessoais, né? Existe. Não tem como. Eu sempre falo, quando você entra num assunto, a infertilidade hoje ela ainda é um assunto muito. No Brasil, por exemplo, você não pode escolher o sexo. Tem países do mundo que você pode. Por exemplo, lá nos Emirados Árabes, assim, que tem aquela cultura mais focada para homem. Tem muita gente que faz a biópsia para escolher filho homem, principalmente o primeiro. Então, você tem diversas coisas. Tem tipos de biópsia que daí, por exemplo, serve para você ver, hoje em dia, o PGTM serve para você ver algumas doenças, né? Que não consegue rastrear tudo. Mas, por exemplo, eu tenho uma distrofia muscular de Duchenne, de quadril. Você consegue achar, né, numa biópsia, que é o PGTM. Aí tá vindo esses cânceres que são geneticamente mutáveis, para você escolher se você pode transferir ou não. Mas é um câncer que te dá um gene que te dá a chance de ter alguma coisa, não que te dá alguma coisa. Então você Até entra porque numa os discussão, hábitos de vida também influenciam exatamente. muito numa Aí série você de entra numa coisas, né? discussão do tipo,
posso ou não posso? Você acha certo ou não acha? Uhum. Tem um outro tipo de biópsia que está te dando a chance de você ter uma pressão alta, uma diabetes. Entra num porém que, por exemplo, eu acho que algumas biópsias vêm muito bem para a vida, mas outras, por exemplo, eu não vou transferir o embrião porque ele tem 30% de chance de ter pressão alta, 40% de ter diabetes. Eu acho que Mas você aí entra também numa começa, seleção muito e aí intensa. começa a reverberar, assim, umas noias, você, não vou sair de casa porque eu posso ser atropelada. Exatamente. Aí você, sabe? Então, quando vê, você começa a ficar muito limitado. Então, às vezes, até uma certa ignorância de algumas Sim, da coisas, ela vida. pode ser Ainda mais que protetora, né? você tem a qualidade de vida hoje influencia, você vai colocar, eu tenho um risco de ter um câncer X, uma pessoa fuma e uma não fuma. A pessoa que fuma tem risco de ter câncer só por fumar. Até porque a palavra né, o risco não significa sentença, significa uma Exatamente. possibilidade de ter. Então é influenciado por várias coisas. E as pessoas Exatamente. às vezes ficam noiando em certas questões e tem certos fatores que são extremamente fáceis, entre aspas, de serem eh, manejados, que são os hábitos. Exatamente. Né? O cuidado com a alimentação, e não estou falando em alimentação de virar, sem glúten, sem lactose, sem isso, sem, né? Sim. Mas, sabe, de ter uma alimentação saudável, de ter fazer uma atividade física, questão do sono, questão Sono é do uma bênção para a estresse, vida, exato. E as pessoas né? hoje em dia, na minha opinião, têm dormindo cada vez menos. Vida muito Exato. agitada. E isso, inclusive, atrapalha a infertilidade. Todo mundo, quando eles olham e falam assim, ai, relaxa que você engravida, faz isso. Na verdade, não é isso. Que existe O isso ponto, também, exato, né? o ponto do relaxa que você engravida, eu sempre explico que o que influencia? Sua qualidade de vida. Que nem você disse que as pessoas ficam muito focadas só na relação sexual, só para engravidar, só para isso, você desgasta o seu relacionamento. Então você tem um estresse junto com isso, você não dorme direito, aí você não se alimenta direito naquele dia, você fica com aquela coisa de tem que ser, tem que ser, tem que ser, e daí você não se alimentou direito, não fez o exercício físico. Então, na Porque o verdade, a qualidade estresse de vida, exato. O estresse, ele não é só estou irritada, estou cansada. Sim. Não, ele não é isso. É porque essa situação, ela mexe com o teu metabolismo, mexe com o teu funcionamento, Exatamente. inclusive com a sua produção hormonal, que vai afetar todo o resto. Exatamente. Então, por isso que as Esse coisas se relaxa que casam. engravida, normalmente é quando você se despreocupa, você melhora a sua qualidade de vida. Você não fica só focado naquilo, e fazendo tudo que você faz na sua vida, só focado naquilo. Por exemplo, ai, me falaram que comer chia, castanhas, melhora a fertilidade. Então, você resolveu que você vai comer todo santo dia um X de chia, de castanha, de não sei, para aquilo. Ao invés de você olhar e falar, não, hoje eu vou comer a chia, amanhã eu vou comer uma castanha, e balanceando sua... não posso tomar café nunca. Pois Entende que é uma o grande coisa... problema são os extremos, Exato. né?